alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo da nossa semana de cursos. E aí, vocês aproveitaram o feriado para descansar? É bom porque nós temos ainda muitos conteúdos essa semana, nessa quinta-feira e amanhã, sexta-feira, até a noite, ok? Eu espero que vocês aproveitem e acompanhem as palestras que nós temos disponíveis ainda. O tema de hoje são os desafios do empreendedor. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o João Pedro Borges, que é CEO da Dream Sharper, startup cujo principal produto é trabalhar com os alunos a aprendizagem baseada em projetos. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, né, à nossa semana de cursos. Oi, Mayara, tudo bem? Não, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bacana. Bom, antes de começar, só os recados para os nossos alunos. Gente, eu espero que vocês saibam já, né, que essa semana é especialmente feita para vocês. A gente conta com a participação de cada um através do AVA e desse QR Code que vai ficar aparecendo aí na tela para vocês ao longo de toda a palestra. E vocês podem mandar perguntas, sugestões. E fiquem até o final, porque nós temos surpresas para vocês. Bom, e para a gente começar, João, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu acho que a resposta a essa pergunta depende um pouco de o que é que a gente entende como empreendedorismo. Se a gente entender empreendedorismo como abrir uma empresa, abrir um negócio, já foi no momento já mais à frente na minha vida que eu já conto, mas eu acho que empreendedorismo é muito mais do que isso, ou seja, empreendedorismo se traduz numa atitude, se traduz qual a atitude que a gente usa para a gente atingir objetivos que tem e para a gente realizar algo que a gente deseja muito realizar. E eu acho que, olhando para esse aspecto, acho que o meu contacto com o empreendedorismo começou muito na experiência que eu tive em casa, na experiência... Meus pais são médicos, a minha família é toda médica, ninguém é empreendedor de montar negócio, mas todo mundo é muito empreendedor de ser trabalhador, de procurar, de correr atrás dos objetivos, de não se conformar, de se comunicar, e eu acho que também tive a sorte de ter tido uma experiência familiar e educativa também, porque estudei em umas escolas um pouco alternativas em termos de prioridades de desenvolvimento, portanto, escolas que priorizam muito o desenvolvimento de competências socioemocionais e competências comportamentais. Eu acho que isso, boa parte do que é ser empreendedor é uma questão comportamental. É lógico que quando estamos falando de empreendedorismo mais como um fim, ou seja, o empreendedorismo de abrir um negócio, é lógico que o comportamental não chega e há toda uma componente técnica que é importante dominar. Pronto. E aí, nesse aspecto, o meu contacto com o empreendedorismo também não foi muito linear. Eu não tenho muitos exemplos de empreendedorismo de negócios em casa e na minha família. Como falei, a minha família é quase toda de médicos tem metade de educadores e metade de médicos, então não há muito perfil de empreendedor de negócios, embora, como disse, haja muito perfil de empreendedor de atitude. E eu tive um caminho... Eu sou português, ou seja, o meu sotaque não deixa-me mentir. Morei 10 anos no Brasil, tenho dupla nacionalidade, porque o meu pai é também de origem brasileira, mas eu cresci em Portugal e o meu contacto começa da seguinte forma: eu tive um percurso académico um pouco diferente do comum. Eu cheguei no final do ensino médio e eu queria muito estudar medicina, não por acaso. E a verdade é que em Portugal entrar em medicina, no Brasil também é, mas em Portugal é mais difícil ainda, porque só tem 2 ou 3 universidades de medicina no país inteiro. E então eu, no primeiro ano não entrei, estive em medicina veterinária, o segundo ano entrei, estive em ciência farmacêutica, e depois entrei em medicina pela via do exército, e daí não gostei de estar no exército e acabei saindo. E aí eu fazia muito esporte, fazia esporte de alta competição, e decidi parar de tentar fazer coisas perto de medicina e ir para algo que eu sabia que gostava do tema, pensando, olha, não sei bem o que vai dar, mas depois alguma coisa há de acontecer. E aí fui estudar educação física. E a verdade é que eu entrei no curso de educação física com uma perspectiva muito destrutivista, porque eu gostava muito de esportes, mas eu não imaginava ser professor de educação física, não era algo que me atraísse muito, nem trabalhar diretamente ligado ao esporte, mas eu gostava do mundo do esporte em geral,
e do tema, e gostava de educação também, que é um tema muito forte dentro da educação física, não fosse esse um curso da área de educação, e aí eu fui. E aí o que aconteceu foi que eu juntei essa não muita vontade de ter a saída profissional mais tradicional nesse tipo de curso, sei lá, de um momento em que eu e uns colegas estávamos estudando para umas provas e estávamos pensando que as saídas profissionais são poucas e é uma área profissional onde a condição, ou seja, a condição profissional não é muito estável, não é muito segura, porque todo profissional de educação física normalmente faz muitas coisas, é professor numa escola e trabalha numa academia, e os salários também não são espetaculares, a menos que você trabalhe em determinados tipos de esportes, muito tipo futebol, coisa assim. E aí a gente teve a ideia de montar um negócio relacionado com a área da educação física, e foi aí que começou o meu contato com o empreendedorismo. Eu não tinha nenhuma formação em negócios, nem em administração, nem em empreendedorismo, nem tinha muito exemplo próximo na família, como já falei há pouco, mas a verdade é que tinha essa vontade de, primeiro tinha uma atitude, que sempre tive uma atitude muito proativa para com as coisas e relativamente corajosa, diria, de não ter medo de arriscar e de falhar. Acho que esse é um ponto importante no empreendedor, não ter medo de bater com a porta na cara, digamos. E, e, aí, e aí fui aprender o que era. Procurei, encontrei um concurso de empreendedorismo, lá tinha uns guias de como é que monta um plano de negócios e tal, estudei sobre aquilo, com esses colegas, a gente se juntou, fez uma proposta de uma empresa de serviços de saúde e bem-estar para empresas, ginástica laboral e massagem no local de trabalho, coisa desse tipo. E aí a gente concorreu e acabou ganhando esse concurso nacional. E aí tivemos um apoio para lançar um negócio, a gente lançou o negócio e foi toda uma coisa muito orgânica de, ok, temos um serviço, começamos com um serviço, estudámos o que havia no resto do mundo e tal, percebemos que em Portugal não tinha, e daí bastante copiámos o que era feito nos Estados Unidos, o que era feito no Brasil até nesse tempo já bastante nessa área, e começámos a arrumar os primeiros clientes, e depois sim houve um momento em que eu senti que o negócio estava a crescer e que eu não tinha formação base, não tinha tal lado da técnica bem desenvolvido, e aí já depois de ter terminado a graduação, porque isso foi durante a graduação, aí depois me inscrevi num mestrado em gestão, administração e liderança, esse sim já mais ligado à área dos negócios e tal, e pronto, e aí ganhei algumas competências técnicas da área da administração e do empreendedorismo, que me ajudaram obviamente a continuar. Então foi assim que começou, um pouco até acho legal contar, porque de facto não é aquela via, não, não sabia já o que queria, e fui para a administração, e fui melhor aluno e tal, não, foi uma história bem diferente, o que também mostra que, enfim, acho que a área de educação física é uma boa área para dar o exemplo de que o teu curso é a base, é a primeira técnica que você pega e podes fazer o que quiser com ela, e é só o início de uma história que vai mudar muitas vezes ao longo do caminho. João, muito bacana você mostrar justamente isso, que não foi linear, que não foi uma coisa que você já tinha formada na sua cabeça. E você comentou dessa questão de atitude, que é uma questão mais comportamental. O que você diria que é o perfil de um empreendedor? O que o empreendedor tem que ser para você? Eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha coragem de lutar pelos seus objetivos, ou seja, eu acho que há muita palavra-chavão que é fácil de usar, e a gente sabe que muitas vezes a questão da atitude é até mais difícil do que a questão da técnica, ou seja, parece, ou seja, não me entendam como usar isso como se fosse uma coisa muito fácil que todo mundo tem instintivamente, mas eu acho que é isso, acho que é uma questão de atitude, é uma questão de saber colocar as perguntas certas, de saber questionar, de não se conformar com um caminho predestinado, de saber sonhar, de se permitir a ter objetivos maiores, de sonhar grande, ou seja, de não achar que determinado objetivo é legal, mas não é para mim, porque eu venho de determinada família, de determinada escola, de determinada cidade, ou bairro, ou comunidade, ou o que for. Então, eu acho que é muito ter resiliência, ter resistência, ter ambição,
e ter coragem, e não se conformar. Não é uma corrida, ser empreendedor não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de maratona, e então acho que essa também saber perder e não desmotivar, ou seja, na verdade chama ser resiliente, ser perseverante, é muito importante, porque não há nenhum caminho linear e se falha muita vez, essa capacidade de não desistir e não baixar as armas quando as coisas não correm bem, também acho que é muito importante. Então isto são, enfim, competências genéricas que vêm de outras competências mais básicas, de saber ter espírito crítico e de ter autoestima e de coisas um pouquinho mais, que é menos fácil de palpar, por isso é que eu estou usando também competência nome um pouquinho mais genérico, mais aberto, mas é isso, acho que é no fundo um conjunto de atitudes e essa capacidade de correr atrás daquilo que a gente quer, e eu acho que isso foi o meu primeiro contacto com o empreendedorismo. Eu sempre fui menino, eu hoje encontro, minha mãe me mostra cartas que eu escrevia para ela com 12 anos, pedindo para ir almoçar com os meus amigos, não sei onde, e já dava para ver que tinha uma abordagem empreendedora na forma como eu convencia ela a deixar fazer o que eu queria. Então acho que é isso, acho que é sobretudo uma questão de atitude e da gente ser criativo para criar alguma coisa que nos ajuda a atingir os nossos objetivos. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está falando justamente sobre isso mesmo, né? Agir, ter iniciativa, tirar um projeto do papel, que eu acho que tem tudo a ver com os jovens, né? E aí, nesse sentido, João, para você, quais as dicas para um jovem começar a empreender? Qual que seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo, é difícil definir qual é o primeiro passo, porque não há uma receita para ser empreendedor, sabe? Não há um caminho que é sempre igual. Se fosse assim, seria provavelmente mais fácil ou mais difícil. Se fosse uma receita, todo mundo estaria fazendo e de repente também seria mais difícil porque haveria muito mais gente fazendo. Mas eu acho que o primeiro passo é esse de olhar para dentro e de pensar se a gente tem essas atitudes e se a gente tem essa forma de olhar para a vida. Eu sei que a tua pergunta é uma pergunta um pouco mais técnica. Olha, tem que identificar um problema, depois vou chegar lá, mas volto a reforçar porque acredito muito nisso, que a questão hoje, ser empreendedor não é só abrir o próprio negócio, é ser empreendedor com a minha família, é ser empreendedor no emprego que eu tenho. Hoje, se vocês saírem da graduação e entrarem numa empresa, já estão, a maioria de vocês já devem trabalhar, os colaboradores que vão crescer, que vão vingar, são os colaboradores que abordam as suas funções de forma empreendedora. Então, isso é muito uma questão de atitude, de a gente não se contentar com o mais ou menos, da gente quer sempre ser melhor no dia seguinte do que foi no dia anterior. E então eu acho que o primeiro passo é esse, é ter certeza que a gente tem a atitude certa e tem as competências certas, comportamentais, e se não tem, procurar desenvolvê-las. Agora, falando naturalmente do empreendedorismo, mais de montar negócio, há várias formas de olhar para isso. Há identificar um problema que afeta muita gente e que ninguém está resolvendo, ou até identificar um problema que afeta muita gente e que já há várias pessoas tentando resolver, mas que, não, na minha opinião, não resolvem da forma certa. Eu vou estudar sobre isso. Ou é simplesmente satisfazer um desejo que muita gente tenha, ou é, sei lá, pegar uma viagem que eu fui a Fortaleza e vi aquela coisa mesmo legal que no interior de São Paulo não tem, e aí eu vou experimentar fazer aquilo no interior de São Paulo, porque acho que na minha cidade todo mundo gostaria de ter aquilo. Então eu acho que é pegar em algum problema, um desejo que é comum a muita gente e tentar resolver ou tentar preencher esse desejo. Me parece também que há um pouquinho há quase que uma religião em volta do tema do empreendedorismo, e é normal que eu não diria uma moda, mas há um pouco, parece que há as palavras-chave, os caminhos-chave, e os unicórnios e tal, e eu acho que saber se desligar um pouco desses clichês é importante também, porque se a nossa única hipótese de ser empreendedor é ser um unicórnio, pô, a gente vai desmotivar muito rápido, porque há 1 milhão de tipos de empreendedor antes de virar um unicórnio. E quem vira um unicórnio de todos os que tentaram virar unicórnio, 0,1% chegou lá. A maior parte dos outros que foram nesse nível de ambição desistiram pelo caminho. Então acho que a gente tem que traçar objetivos progressivamente mais altos e não apontar logo de cara ao objetivo mais difícil, porque aí a tendência é para a gente demorar muito tempo a atingir esse objetivo e não chegar lá. Então acho que saber se soltar dessas amarras
de clichê do empreendedorismo, é muito importante também como primeiro passo para serem. E como que foi para você, João, na Dream Shaper? Como que você começou e trabalhou ela? Você seguiu isso que você está falando ou teve alguma outra coisa que você usou para realmente atingir um sucesso ou foi uma coisa mais orgânica? Não, claro que nada é linear, não é que você encontra um problema para resolver e daí achou já o jeito certo de resolver e vai ficar milionário. Mais uma vez, se fosse assim era fácil, mas sim, começou de certa forma assim, de forma muito espontânea. Então, basicamente, a história é a seguinte: no mesmo ano em que eu abri essa minha primeira empresa, que mais tarde vendi, ainda hoje é uma empresa que é líder de mercado aqui em Portugal, eu me juntei a alguns outros amigos para criar uma ONG em Portugal, que se chama Associação Acredita Portugal, e que era 2008 e estava uma crise muito grande em Portugal e o pessoal estava desmotivado e a gente estava um pouco num ritmo oposto, criando empresas, as coisas indo dando certo e tal, colocando a mão na massa, e a gente queria criar, a gente pensou, olha, há um problema que é a maior parte dos portugueses estão super desmotivados nesse momento, há um desemprego muito grande, as pessoas estão desanimadas e estão descrentes do seu potencial e da sua capacidade de perseguir os seus sonhos. Então a gente vê um problema que é esse e a gente quer resolver isso, que a gente quer ajudar essas pessoas a ter ferramentas para saberem correr atrás dos seus sonhos. Claro que isto é uma coisa assim muito, digamos que muito ampla, não é? Um pouco romântica até. Então daí a gente foi, primeira coisa, conhecer bem o problema. A gente foi viajar o país inteiro, bater porta em porta, de vila em vila, perguntando a todo mundo. Olha, durante 15 dias a gente só fez isso full time, perguntando a todo mundo, olha, você tem um sonho, por que é que não corre atrás dele? Para conhecer melhor o problema. Porque você não pode construir uma solução se não conhecer bem o problema. E quando a gente acha que conhece bem o problema sem ter contactado com ele, provavelmente a gente ainda não conhece bem o problema. E então aí todo mundo nos respondia muito rápido, o meu sonho é A, o meu sonho é B, o meu sonho é C. E a gente falou, então por que é que não corre atrás desse sonho? E as pessoas falam, porque isso não é para mim, porque eu nasci aqui na terrinha, porque eu não tenho essa formação, eu não sei fazer e tal. Então a gente percebeu que o problema não era o pessoal não sonhar, o problema era o pessoal realmente não saber como transformar os seus sonhos em realidade. E daí a gente pensou, como é que a gente pode ajudar a dar essas ferramentas para as pessoas saberem como é que se transforma, como é que se vai do ponto A ao ponto B. E foi aí que a gente pensou no empreendedorismo inicialmente. A gente falou, olha, se a gente ensinar as pessoas a construir um projeto empreendedor relacionado com os seus sonhos, a gente vai estar ensinando um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas que podem ajudar ela em qualquer momento a pensar, eu tenho esse sonho, como é que eu valido se esse sonho dá para colocar em prática ou não? E aí assim foi, eu estava com essa minha primeira empresa, os outros dois eram consultores da McKinsey, que é uma consultora estratégica, uma consultoria estratégica muito famosa, e aí a gente soltou essa mensagem, olha, você é um português, não importa de onde você vem, qual o seu background social, académico, profissional, se você tem um sonho e não sabe como correr atrás dele, vem aqui que a gente vai te ensinar a montar um projeto empreendedor relacionado com esse sonho. E daí apareceu muito mais gente do que a gente imaginava. A primeira vez que a gente falou isso, apareceram 1000 e tal pessoas falando, beleza, olha, eu tenho um sonho, agora me dá, como é que vai ser? E a gente éramos 3 e tínhamos o nosso trabalho, e estávamos fazendo isso de hora livre, falamos, poxa, temos que encontrar um jeito mais escalável de entregar essa experiência a muita gente. Então foi aí que a gente teve a ideia, deveríamos criar algum tipo de experiência online para chegar na casa de cada um, onde ele está e tal, e algum tipo de experiência de aprendizagem mais autônoma, mais autoinstitucional. Então foi aí que a gente criou uma primeira versão daquilo que mais tarde se tornou a Dream Shaper, que era um produtinho online que guiava ali as pessoas passo a passo, a dizer, desde a primeira pergunta, que é qual é o teu sonho, até no final terem construído um plano empreendedor, um business plan simples de como lançar esse sonho. Pronto. E aí isso foi rodando, tanto o problema existia que no segundo ano apareceram 3.500 pessoas e depois 6.500 e depois 18.000, depois 60.000, isso cresceu muito e o produto a gente foi melhorando e tal, com a ajuda de uns amigos e levando a nossa vida profissional paralelamente. Pronto. Anos mais tarde, eu já tinha vendido a minha parte da minha primeira empresa e tinha ido morar para o Brasil.
Em 2010, porque como falei no início, meu pai é brasileiro, eu tenho dupla nacionalidade e fui morar para o Brasil. E um dos meus sócios também. E a gente foi trabalhar para o Brasil, arrumar um emprego. Enfim, isto é outra coisa que eu comecei a minha vida profissional como empreendedor e chegou um momento que eu sentia que me faltava muito estar do outro lado da barricada. E eu, para vocês terem uma ideia quanto eu senti isso, eu vendi a minha parte da minha primeira empresa, que era super bem sucedida, e arrumei um emprego. Fui morar para o Brasil e arrumei um emprego. Porque eu achava mesmo que me fazia falta trabalhar numa empresa grande, ter um chefe, estar numa estrutura maior, sei lá, ver como funciona e estar de baixo para cima. E não, eu sentia que pô, tenho 25 anos, 26 anos, criei uma empresa que tem 30 pessoas a trabalhar. Quem sou eu para ser a pessoa que está liderando toda esta gente? Eu preciso ir aprender. E vendi, fui, e a ONG lá continuou rodando. E aí houve um momento em 2014 que a gente já há muito tempo que pensava, pô, aquilo que a gente faz na ONG tem super impacto, há muita gente com aquele problema, a gente podia ajudar a resolver e tal. E a gente se demitiu dos nossos empregos e resolveu pegar aquele produto e transformar ele num produto de aprendizagem baseado em projeto. A gente teve o apoio da Fundação Lema, a gente saiu falando com todo mundo que a gente conseguiu no Brasil sobre educação e empreendedorismo, batendo portas, mas olha, a gente tem isso e tal. A gente já tinha um impacto grande, muitas pessoas, em cento e tal mil pessoas, a galera nos ouvia porque a gente também tinha esse track record já. E daí a Fundação Lehman decidiu apoiar a gente por também entender que a aprendizagem baseada em projeto é uma forma de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem que, na visão deles, em 2014 e hoje também, a diferença é que em 2014 era uma visão para o futuro e hoje é uma visão do presente, ou seja, aprender através da construção de projetos é fundamental tanto na educação básica quanto na educação superior para os alunos saírem da sua formação sabendo fazer e não só sabendo a teoria das coisas. Então, e saber fazer é importante porque o mundo exige que a gente saiba fazer. Hoje já não chega saber da teoria, é preciso saber fazer. E então está muito conectado com tudo isto que estamos falando, porque de facto aprender de forma prática é um jeito da gente desenvolver outras competências que podemos chamar empreendedoras ou podemos chamar o que quiser, mas competências que, em linha com tudo que eu já falei hoje, são fundamentais para o sucesso na nossa vida profissional. Então, assim foi. A gente teve esse apoio da Fundação Lehman, criámos um novo produto, investimos dinheiro nosso, tivemos um apoio da Fundação Lehman e de outros parceiros, criámos um produto novo e lançámos em 2015 esse produto na rede pública do Estado de São Paulo, com uma ferramenta online de aprendizagem baseada em projeto para os alunos trabalharem com os professores e aprenderem de forma prática ao mesmo tempo que desenvolvem competências. Pronto. E aí tem um caminho largo desde 2015 até hoje, com muitas aprendizagens e muita mudança e muita coisa que foi como a gente esperava e muito mais que não foi como a gente esperava. Mas pronto, mas tem sido um caminho super interessante e super bom e super positivo, e em que a gente continua dia a dia a ter que ter o mesmo nível de garra e de vontade que tinha no primeiro dia, porque essa, sem dúvida, é uma das aprendizagens que você tira de ser empreendedor, é que não dá para ser empreendedor um ano ou dois e depois ficar só colhendo as plantações. Você tem que estar permanentemente plantando e nunca se conformando. É um compromisso, é uma forma de estar e de trabalhar. E pronto, foi assim, no fundo foi assim. Depois isso evoluiu, o produto evoluiu, começou com um produto para trabalhar em projetos empreendedores, depois a gente começou a colocar trilhas de projeto de pesquisa, de plano de carreira, de projeto de vida, de plano de resolução de problemas, cidadania. E aí é isso. E hoje a gente tem quase meio milhão de alunos usando a Dream Shaper. A gente está no Brasil, está em Portugal, está em Espanha, está em França, está na Índia, está no Reino Unido. A gente já fechou rodada de investimento, que é depois uma outra fase do processo e outros aprendizados. E assim foi, mas a gente não, assim, como vocês já viram pela história, nós tivemos sorte de ter boas experiências enquanto pequenos, mas não teve pai que emprestou dinheiro para abrir empresa, nem que deu casa para a gente vender, e não teve trabalho e teve a sorte de ter uma boa educação e de ter a liberdade de poder escolher os caminhos, porque isso é algo que muitos jovens não têm, infelizmente.
Mas teve depois, no fundo, coragem, trabalho e continua tendo, porque nenhum empreendedor está garantido. Claro que alguns já estão num nível que de repente estão garantidos, mas eles, se estão lá, são gente que não se conforma e que vai continuar. Pronto, e é isso. Foi assim que foi o Dream Shaper. Show, e você comentou dessa parte financeira, que eu acho que é um ponto que pega muito para todo mundo que, eu vou empreender, quero começar alguma coisa e falar, mas não tenho dinheiro. Para você, começar a empreender é preciso ter tempo e dinheiro, ou o tempo ele compensa essa falta de capital inicial? Se você me perguntasse, olha, mais importante tempo e atitude ou dinheiro, se eu tiver que escolher entre as duas, eu vou falar tempo e atitude, claro, porque com dinheiro você não compra atitude e com atitude você arruma dinheiro. Às vezes não sei nem se é tempo, mas é mais atitude e obviamente que tempo para colocar essa atitude em prática. Agora, a verdade é que também não dá para ser pão ou água ou 8 ou 80. É óbvio que depende um pouco também com o que é que você quer empreender. Há muita história de empreendedor que começou do zero, com muito pouco dinheiro, e construiu migalha após migalha até ter dinheiro para construir um pouco mais, e assim vai. Isso é perfeitamente plausível. Claro que há outras ideias e outros problemas que se quer resolver que exigem algum investimento inicial. Pronto. Agora, a verdade é que esse investimento inicial pode ser feito de várias formas. Você pode, olha, fazer como eu fiz, trabalhar. Aquela primeira empresa que a gente abriu, nós éramos 5 sócios e cada um colocou 1.000 euros, que são hoje 5, 6 mil reais. É muito dinheiro, mas a gente trabalhava em coisas de jovem e a gente tinha esse dinheiro amealhado, 1.000 euros. E então foi tudo que a gente colocou. A partir daí a gente trabalhou sem salário, sem ganhar salário, até conseguir ter clientes para pagar salários, e começou com um salário pequeno. Chegou um momento que muita gente na empresa tinha um salário maior do que o meu, porque a gente queria contratar pessoas que precisavam de ter salário, mas a gente continuava abdicando do nosso. E depois, obviamente, que a gente conseguiu construir algo suficiente para ter um salário, para poupar dinheiro e tal. Depois, no meu caso, o que eu fiz foi, acabei vendendo a minha parte, amealhei mais um pouco de dinheiro e fui trabalhar para o Brasil. Gastei bastante dinheiro até arranjar esse emprego do dinheiro que eu tinha. Daí fui trabalhar, trabalhei durante 2 anos, ganhei algum dinheiro, o meu sócio fez a mesma coisa. E daí, quando a gente parou, a gente tinha algum dinheiro para se sustentar sem ter salário durante um tempo novamente. Portanto, quando a coisa estava ficando boa, a gente resolveu dar um passo atrás outra vez. Portanto, como vê, foi muito tempo, não é? Foi muito orgânico, não foi nenhum pai, nem nenhuma herança. Ou seja, foi construído com o tempo e com a vontade. Portanto, acho que aqui a resposta é tempo. Agora, a verdade é que no momento em que a gente decidiu fazer, e já não era o primeiro empreendimento, nem o segundo, porque a gente já tinha a ONG, já tinha a primeira empresa, a gente também aprendeu com isso. A gente não só tinha dinheiro nosso para investir, que investiu do nosso trabalho, mas a gente também procurou outros apoios. E a verdade é que quando há uma boa ideia para resolver um problema real que muita gente tem, não vai faltar quem queira se envolver com essa ideia. E então há fundações, há aceleradoras, há investidores que investem em capital semente, há toda uma cadeia nesse mundo do empreendedorismo de gente que investe desde que você só tem uma ideia, até gente que investe quando você já tem um negócio milionário e investe para ficar um negócio ainda maior. Então eu acho que é isso, acho que há que conhecer essa cadeia. E há que lembrar que, especialmente no início da cadeia, mais à frente na cadeia, quando é um negócio onde se vai investir muito dinheiro, os investidores só investem muito dinheiro num negócio que vai dar muito dinheiro, ou que eles acreditam que vai dar muito dinheiro, porque chama investimento, eles estão colocando para tirar mais tarde. Agora, no início, quando são investimentos menores, semente ou pré-semente, essas coisas, os investidores estão investindo na pessoa. Ou seja, o que há mais é a história de investidor que viu, poxa, aquela ideia do cara não vai dar certo, mas o cara é muito bom. Então, eu vou investir nele porque eu vou ajudar ele a ter uma ideia melhor e vai a partir daí. Portanto, mais uma vez, voltamos à atitudes. Ele investiu na atitudes daquela pessoa e não investiu na ideia maravilhosa porque ela é o novo Bill Gates ou o novo Steve Jobs e lembrou de algo que mais ninguém lembrou na vida. Então, uma vez mais, acho que atitude e tempo é mais importante, mas também não sou hipócrita de falar que não, sem dinheiro dá para fazer tudo. Não, é preciso dinheiro, mas o dinheiro se busca com esse tempo e com essa atitude.
Perfeito, a gente já viu aí, gente, então, ó, trabalhar atitude, acho que é acima de tudo, correr atrás realmente das coisas. Mas, João, como é que fica os fracassos? Como que você lidou? Como que os nossos alunos podem lidar melhor com essas tentativas e erros e fracassos durante essa jornada de empreendedorismo? É, como é que eu ia te falar? Isto está escrito em vários livros e parece que é aquelas coisas que toda a gente diz, mas eu acho que a galera com essa idade já entende que os nossos erros são as nossas maiores oportunidades de aprender. E então acho que é assim, se você pensa assim, olha, quando eu faço um erro, pô, isso é a melhor oportunidade para eu aprender. O que eu vou focar é em aprender e em pensar como não cometer o mesmo erro. Cometer erros é normal. Cometer os mesmos erros muitas vezes já não é tão normal. É sinal que a gente não está atento aos erros que comete, que a gente não reconhece os erros que cometeu. Então eu acho que, pegando essa frase de que os erros são oportunidades de aprender, acho que tem tudo a ver com a nossa atitude perante o erro. Se fala, não, mas pô, se eu investi todo o meu dinheiro, perdi tudo e fiquei na rua, é muito bonito falar que tem que aprender com o erro, mas e agora? Cara, agora vai ter que se virar, como não tem outro jeito, e vai ter que se calhar entender o que é que fez de mal para não voltar a fazer no futuro. Agora, a verdade é que, pronto, há sempre casos extremos e há sempre exceções que confirmam a regra, mas na minha opinião a regra é é a forma como a gente encara esses erros e a gente utilizar os erros e os falhanços para pensar, olha, o que é que falhou, porque é que falhou, o que é que eu fiz de mal, fica na minha listinha de coisas a voltar a não fazer. E, e, e no fundo é isso, acho que é isso que os erros ensinam. Depois há também uma questão de quando a gente erra e a gente aprende e continua e depois acerta, isso nos torna duplamente mais fortes. Às vezes errar nos torna mais fortes do que acertar tudo. Uh, Sei lá, olha, quando eu gostava muito de esporte e tal, e quando fui tirar uma educação física, enfim, um dos esportes que eu fiz foi rugby, não sei se o pessoal conhece, e depois eu quando estava na faculdade e tal, estava dando treino de rugby para moleque, e uma coisa que era muito comum era muito mais fácil liderar e gerenciar a equipe que só ganha, perdão, que perde, do que equipe de que só ganha. Ou seja, é mais difícil gerenciar meninos que ganhavam sempre e manter eles motivados, e manter eles aprendendo, e manter eles crescendo, do que fazer isso com meninos que perdiam com alguma frequência. Porque só ganhar e só ter sucesso não é bom professor, não é boa, ou seja, não é uma boa escola, porque a gente não aprende a errar. E aprender a errar e lidar com esse erro e superar esse erro é fundamental para a nossa vida e não é só para a vida profissional, é a todos os níveis. Então, acho que é isso, acho que os erros são ótimas oportunidades, a gente tem que saber usá-los a nosso favor e tem que saber e tem que ter coragem de superar, acreditando que, pô, quando eu superar eu vou me sentir muito mais forte do que ter acertado à primeira. Eu vou ter a prova de que, olha, às vezes eu erro, às vezes eu acerto, e errar não é o fim. Errar é só um tropeço que às vezes implica cair no chão e tal, dar umas reboladas e depois levantar devagarinho e até estar de pé outra vez e correndo, mas é só um tropeço, pronto. E eu não tenho aquelas, sabe, eu não tenho aquelas histórias de, não, as minhas 10 primeiras empresas faliram e depois é que não tenho, por acaso não tenho essas histórias. A minha primeira empresa foi relativamente bem sucedida, a ONG foi bem sucedida, essa também está sendo bem sucedida, muito mais do que a primeira, porque eu aprendi muita coisa. Então não tenho aquelas mega falhanças, aquela história de livro que o empreendedor tem que falir 10 empresas até saber ser empreendedor. Eu acho que, mais uma vez, não tem esse padrão não existe. Mas eu falhei imensa coisa, ou seja, foram erros que não me fizeram deitar tudo abaixo nestas empresas. Noutras coisas da vida já tive vários erros que deitaram várias coisas abaixo. E é isso, e é aprender com os erros e seguir em frente e deixar na listinha, analisar o erro e escrever na listinha, não voltar a fazer A, B, C e é isso. E quais outros aprendizados, João, que você tirou dessa trajetória, desde a primeira empresa, a segunda e agora a terceira? Aprendizados assim principais. Eu acho que eu já fui partilhando ao longo do caminho boa parte dos aprendizados, mas deixa eu pensar um pouco. Acho que talvez essa questão
quando a gente erra e quando alguma coisa falha no plano, não é sinal que as coisas não vão funcionar. Acho que uma coisa muito importante não é fácil, mas é saber planear. Isso que é muito importante a gente planejar, em português não tem o J, planejar, português de Portugal, planejar os nossos passos é muito importante, mas tão importante como planejar os nossos passos é também saber acompanhar esse planejamento e saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não e saber mudar, ter a coragem de mudar e de falar, olha, afinal, tudo aquilo que eu achava que era verdade, afinal não é. Isso já me aconteceu imensas vezes. Acho que um outro aprendizado grande que eu tive é não subestimar ninguém. Ou seja, eu hoje mantenho uma atitude em que eu, independente se eu já percebi quem aquela pessoa não é, eu falo com ela com a mesma dedicação e com a mesma vontade de entender o que vem do lado de lá e tal. Uh, não deixei de ter tempo para quem não é importante ou para quem não serve os meus interesses ou pelo menos ter essa presunção. Então acho que é uma das coisas que eu prezo muito e que eu tento passar para as outras pessoas que trabalham comigo e não só, é essa coisa de em todas as conversas, em toda a gente que a gente conhece e por aí vai, pode haver algo que a gente não está vendo e pode haver uma boa oportunidade, um bom aprendizado. Então eu acho que nunca deixar que o sucesso te segue e nunca achar que há pessoas que podem não valer a pena. É melhor ir lá experimentar e depois há umas que não valem a pena mesmo, mas dá o benefício da dúvida. E, e eu acho que uma outra coisa é nunca tirar o pé do acelerador, ou seja, nunca achar nunca sentir o conforto de não, já está encaminhado, já vai correr bem, já acho que todos os empreendedores, desde o empreendedor que é o cara que está vendendo cachorro quente e que começou vendendo e agora vende 100 e amanhã já tem uma outra banquinha onde tem um outro amigo vendendo e por aí vai, até o cara que tem uma mega empresa e tal, eles partilham algo eles nunca estão satisfeitos, eles nunca atingiram o objetivo, quando eles estão perto de atingir o objetivo, eles já têm um objetivo um pouquinho maior, e eu acho que é isso, e ninguém precisa de ter os objetivos não precisam de ser estratosféricos, não é toda a gente que é assim, não é toda a gente que tem que ser assim, mas temos que ter objetivos, ter objetivos é importante, não precisa, o meu objetivo não tem que ser milionário, nem ter o melhor carro, ou ter o melhor não sei o quê, ou ser o mais bonito, cada um tem que ter os seus objetivos e não é saudável a gente achar que só é legítimo ter objetivos super, qualquer objetivo, cada um tem os seus padrões e suas ambições e os seus valores e os seus interesses, mas é importante ter objetivos e é importante a gente ser ambicioso e a gente não deixar de querer o melhor para nós e para os outros. E pronto, e acho que é isso. Acho que há uma outra coisa que é aquela coisa de colar naquilo que eu falei, de toda a gente tem algo para nos ensinar. Acho que também não subestimar o que a gente tem a aprender com os mais velhos, com os mais novos, com quem parece que sabe mais ou menos. Sabe, hoje, sei lá, a gente tem uma empresa com 40 e tal pessoas pô, todos os dias eu aprendo com alguém que tem uma base totalmente diferente da minha, ou que tem menos experiência profissional, mas tem mais experiência de vida, ou sei lá. Então, acho que essa humildade, acho que há um ponto importante e que não é fácil de dominar porque é algo socioemocionalmente mais complexo, inteligência emocional, que é você tem que, ao mesmo tempo que acredita muito em você e que tem a autoestima no lugar certo e que pensa que é capaz, ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa humilde. É muito mais fácil você ter toda essa crença em você mesmo e não ser humilde, como é muito mais fácil você ser super humilde e depois não ser autoconfiante. E eu acho que este misto de ser super autoconfiante e super humilde ao mesmo tempo não é fácil, mas é uma boa, mas é uma boa receita para fazer as coisas acontecer. Perfeito, João. E quais que são os principais desafios que você enfrentou ou que você enxerga que o empreendedor ele passa, ele tem que superar? Eu acho que há vários desafios. Primeiro que tudo, é um caminho muito.
é um caminho de alguma solidão durante muito tempo. Você e duas ou três pessoas que se juntaram, hum, que durante muito tempo vocês acreditam naquilo, ou você acredita naquilo, e você está correndo atrás, e há muita gente que ainda não acredita, e você mesmo ainda não sabe explicar bem o que é que quer fazer e tal, e esse período é um pouco angustiante. Hum, Mesmo depois, quando a coisa começa a andar, o próprio percurso de ser empreendedor tem muitos momentos em que as coisas não acontecem exatamente à velocidade que a gente achava que iam acontecer, ou não acontecem como a gente achava que ia acontecer, e isso obviamente que é uma dificuldade, essa, sei lá, as coisas não correrem como a gente quer. Um, e pronto, e depois há algumas outras coisas mais. Às vezes a gente não tem dinheiro, às vezes a gente não tem apoio familiar, às vezes a gente não tem cabeça, então acho que esta coisa de ser empreendedor de negócio, você está construindo aquilo que é a sua base, não é? Que é o seu. E então esse compromisso com ter de ser permanentemente você quem está sendo o motor. Um, é um compromisso que muitas vezes cansa e que muitas vezes assusta, e acho que esse medo de repente não dar certo e de estar tudo a perder e tal também é provavelmente um dos entraves, ou uma das dificuldades. Então eu diria que talvez essas sejam algumas das dificuldades. Depois há todas aquelas coisas típicas, que é difícil, é muita burocracia e que, enfim, mas eu acho que estas que eu falei aqui talvez sejam mais importantes. Muito bacana, João. A gente está tendo um feedback bem positivo aqui, tem muitos comentários. Eu quero começar a trazer algumas perguntas aqui dos nossos alunos. O Genival José da Silva pergunta para você se você vê alguma diferença entre ser um empreendedor no Brasil ou em Portugal. Como que foi as suas experiências? No geral, não. Há coisas que é fazer negócios no Brasil, fazer negócios na Europa, em Portugal, em outros países, fazer negócios nos Estados Unidos é diferente, claro, as culturas são diferentes, as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes. Agora, empreender, honestamente, não. E a verdade é que o que me fez sair de Portugal e quando eu tomei a decisão de sair de Portugal foi por dois motivos. Um foi aquilo que eu falei há pouco de eu queria ter uma experiência profissional e queria trabalhar numa empresa grande para entender como é que a coisa funcionava numa empresa que não era minha, e teve 2 anos fazendo isso, e também queria ter uma experiência fora de Portugal, porque eu fui construindo a sensação de que aquilo que fazia, aquilo que era necessário para ser um bom empreendedor em Portugal era o mesmo que era necessário para ser um bom empreendedor em qualquer lugar. Eu pensei, poxa, o Brasil é muito maior que Portugal, ou sei lá, posso fazer isto em qualquer outra parte do mundo. Isso também teve a ver com como eu não vinha como falei no início, não sei se de repente não estava ainda todo mundo, mas eu não vim da área de administração, da área de empreendedorismo, nada disso. E então depois a gente ganhou aquele concurso de empreendedorismo e começou por aí, que depois fui tirar o mestrado mais nessa área, e fui me envolvendo e abrimos a ONG também ligada com isso, por aí vai. E aí houve um momento em que eu entrei uma rede mundial baseada lá em Nova York, que supostamente junta os 150 melhores jovens empreendedores do planeta, blá blá, enfim, aqueles 150 dizem que eles são os melhores, mas de repente há outros tão bons a melhores em outras partes do mundo, mas era uma coisa assim bem organizada, mundial, com base nos Estados Unidos, com o pessoal patrocinado pelas melhores empresas do mundo e tal, então tinha algum racional ali por trás, e eu me candidatei e tal, e entrei nesse grupo e comecei a ir a uns encontros nos Estados Unidos e noutros países. Cara, eu chegava lá e tinha menino americano, menino chinês, ou seja, meninos de 22, de 23, de 21, 19, eu tinha, sei lá, 23, 24, não sei, já não lembro bem, 22, 23. Eu olhava para o pessoal e pensava, meu, são todos iguais, sabe? Não é porque este cara nasceu em Nova York ou nasceu em Xangai, ou nasceu no Canadá, ou nasceu no Brasil, ou nasceu em Portugal,
que é muito diferente. Ou seja, o que eu comecei a ver ali é, pô, isto é tudo uma questão de atitude, eu tenho algum conhecimento, mas é uma questão de atitude. Comecei a perceber, tipo, lá porque eu nasci num país pequeno, não quer dizer que, tipo, sei lá, a gente está aqui e estamos todos no mesmo nível, o que quer dizer que se eu fosse fazer isso noutro lugar, provavelmente a receita seria mais ou menos a mesma. E assim foi, pronto. E a verdade é que, claro, que há diferenças, porque é um país diferente, a cultura é diferente e tudo mais, mas no geral, eu acho que o processo é muito parecido. E a verdade é que depois disso, eu depois empreendi no Brasil, a empresa do Brasil internacionalizou de volta para Portugal e depois para outros países da Europa e para o Oriente Médio e eu estou ajudando a liderar essa expansão em vários países e abrir um novo país é quase como empreender tudo de novo e não é muito diferente a receita não é muito diferente. Agora, a tua capacidade de se adaptar e de entender o que é diferente e fazer diferente é muito importante. Eu acho que digamos que a receita é a mesma, mas a quantidade de cada ingrediente, a forma como mistura a massa e tal, em alguns casos é ligeiramente diferente, mas a receita no geral é a mesma. Minha opinião, claro, isto vale o que vale, posso estar totalmente errado. Bacana, João. O Leandro Simões pergunta para você se nesse momento em que vivemos, em que a pandemia assola o mundo, é apropriado para a gente fazer investimento, de repente começar a empreender? Como você enxerga isso? Eu acho que não é nem mais apropriado nem menos do que noutro momento. A pandemia prejudicou uma série de áreas e potenciou uma série de outras, portanto não muda aquilo que tem que ser o racional, que é investir na coisa certa, apostar em resolver o problema certo, apostar em resolver um problema real, ou em resolver um problema que muita gente tem, ou em satisfazer um desejo que muita gente tem. Portanto, não acho que seja um momento pior do que outros momentos. Acho que quem está no Brasil, isso a gente tem em comum, ou seja, o Brasil teve ali há 10 anos atrás uns anos muito bons, mas fora isso é um país sempre com muitas dificuldades e Portugal é igual, então nós crescemos em países onde não tem essa de tudo estar super bem, de tudo ser super fácil. E pronto, e nesses tempos, e a verdade é que com as crises também vêm as maiores oportunidades, também vêm oportunidades de quem tem mais atitude e mais e quem é capaz de trabalhar mais e melhor se diferenciar. Portanto, eu não acho que seja que a pandemia transforme o ambiente num ambiente em que é melhor ficar quieto e não fazer. Acho que é, como sempre, preciso ter muita atenção a onde é que eu vou investir o meu tempo, onde é que eu vou investir o meu dinheiro e será que o que eu estou fazendo é realmente necessário, estou resolvendo realmente um problema, um desejo de muita gente. E é isso, portanto a minha resposta no fundo é que não acho que mude muito, acho que os cuidados são os mesmos, o resultado tem que mudar porque o contexto mudou, mas o plano tem que ser mais ou menos igual. Perfeito, João. E a gente acaba falando muito de empreendedorismo, ligando isso muito a jovens, mas a Deise Felipe Machado quer saber quando é tarde para empreender no caso da terceira idade. Você acha que existe alguma data limite para empreender? Olha, do alto da minha ingenuidade dos meus 38 anos, eu falo que não. Mas mais uma vez também tenho que ter atenção a determinados clichês e tal. A resposta certa à tua pergunta é não, claro que não. Qualquer momento da vida a gente pode empreender e fazer acontecer. Me parece que é isso que faz sentido. Mas tenho que respeitar que a idade é um posto, porque coisa que eu hoje com 38 vejo é que realmente a idade e a experiência, eu estou numa fase da vida em que ainda me lembro muito bem como era ter 20, mas já tenho quase 40. E então realmente o tempo e a idade, a experiência nos traz, é aquilo que é o mais rico que a gente tem e é aquilo que nos transforma. E portanto eu nunca tive na pele de alguém que está na terceira idade. Agora, em teoria, e com base em muitos exemplos que existem, acho que não há um limite, que não há um limite, porque não há uma idade limite em que você tem a capacidade e tem o tempo para descobrir um problema e para pensar como resolver esse problema. Até acho, sinceramente, que o que me diz a lógica, que mais uma vez
do alto da minha ingenuidade no limite do meu conhecimento e da minha experiência, mas o que me diz a lógica é que a pessoa, quanto mais velha, mais experiente, mais capaz, mais serena, mais objetiva, enfim, mais desenvolvida socioemocionalmente e, portanto, tendencialmente há um desperdício muito grande em não promover mais o empreendedorismo nas pessoas mais velhas, porque, poxa, qualquer um jovem é um livro acabado de começar a escrever e qualquer pessoa de terceira idade já é uma enciclopédia, e por mais que possa não ter a energia que tem um jovem de 25 anos, tem o conhecimento que o jovem de 25 anos ainda vai ter que fazer mais o triplo do caminho para ter, e eu acho que esse balanço entre energia e conhecimento não é muito linear. Acho que a técnica da força contra a força da técnica, acho que as duas coisas podem funcionar. João, o pessoal está gostando muito. Eu queria, assim, a gente está nos minutos finais da palestra, mas eu quero ler aqui alguns comentários. O Wellington Alberto de Silva Seiral falou: show, legal demais, é tudo que eu precisava ouvir. A Débora Caroline Santos de Souza falou: parabéns pela palestra, muito boa a sua história, a sua contribuição para todos nós. O Flávio Luiz de Mello falou que está adorando, que precisa começar a repensar os erros dele. E aí vem uma pergunta da Suelen da Silva Neves aqui, ela elogia, fala muito bom a forma como você nos fala sobre empreendedorismo, e pergunta se você tem alguma dica de livro ou qualquer outro conteúdo que nos incentive a não cometer tantos erros. E se tem algum direcionamento também para quem vai começar em um novo mundo. Deixa eu pensar. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para ler livro. É um péssimo exemplo. Eu deveria dizer, não, tu lê um livro por semana, mas infelizmente não é verdade. Deixa eu pensar, estava pensando se lembrava assim que um livro assim mais icónico que eu tenha lido no passado. Sei lá, de repente eu acho que os livros que eu me peguei mais foram livros mais com componente de estratégia mas atenção que, assim, preciso ser muito transparente, não sou aquele caso de quem lê imensos livros e que sabe, tem um monte de quotes e de frases famosas e de estatísticas para trazer, mas já li bastantes livros e aprendi a gostar de ler quando comecei a ler livro mais técnico que me ajudava a entender coisas do meu dia a dia, do trabalho e tal. Nunca fui muito de ler, sempre fui mais de fazer e de ouvir, mas a verdade é que, sei lá, tem livros tipo Arte da Guerra e coisas desse tipo, que foram livros que me marcaram muito, de estratégia milenar e tal. Sei lá, há livros tipo The Lean Startup, ou A Empresa Enxuta, assim que chama em português do Brasil, que é um livro que fala muito do processo de empreender com base em errar e acertar, com base em validar, em começar sem gastar muito, em experimentar para cometer erro, para corrigir. Portanto, eu acho Startup Enxuta, que é de um autor chamado Eric Ries, é legal. E fala bastante disso, ensina técnica de empreender de forma enxuta, que significa não vale a pena você começar logo tudo grande, porque vai errar um monte e deitar fora todo o seu trabalho. Começa pequenininho para você aprender com os seus erros e ir crescendo sem cometer os mesmos erros que cometeu antes. Portanto, acho que esse livro pode ser uma boa. Mas, sobretudo, acho que há imenso conteúdo de qualidade, há imensos podcasts. Hoje, há imensos vídeos do YouTube com gente com ótima experiência, compartilhando o que correu bem, o que correu mal. Acho que é uma oportunidade super legal, que a gente não precisa de aprender só com os nossos erros, a gente precisa de aprender com os erros dos outros também. E ler sobre histórias de empreendedores bem-sucedidos e mal-sucedidos, e de gente que não é empreendedora, mas é gente que conquistou coisas grandes na vida, pode não ter sido empresas e empreendimentos. Acho que isso sim, acho que é uma boa estratégia para
aprender não só com a nossa própria experiência, mas com a experiência dos outros também, com os erros dos outros. Então, acho que há imenso conteúdo de podcast, de vídeo e de livro bibliográfico, de história, de galera que fez coisas diferentes. Eu acho que é super importante ser diversificado, ou seja, a gente ser curioso e, sei lá, às vezes procurar história de gente que fez coisa que a gente nem imaginou que teria interesse em saber, mas vai sempre tirar dali algo que é valioso e algo em algo que a gente aprende. Então, acho que talvez possa ser um conceito. Excelente, ó, seu xará, o João Paulo Barbosa Cursino, ele fala muito produtiva a palestra, um verdadeiro ensinamento de vida. A Aline Ferreira dos Santos também amou a palestra, nota 10 sem dúvida. A Letícia Chaves Corrêa dos Santos também achou muito esclarecedora, palestra incrível. João, queria muito agradecer você. A gente, infelizmente, tem só uma horinha aí para bater esse papo, mas foi muito bacana. Muito obrigada por ter trazido essa vivência sua mesmo e ter falado de empreendedorismo dessa forma bem tranquila e mais orgânica mesmo, né? Porque a gente está acostumada a ouvir muitas frases prontas, muitas coisas prontas, e não é bem assim na vida real, né? Eu pelo menos, tendo a concordar com o que você acabou de falar. Não, eu é que agradeço pelo tempo, um prazer poder compartilhar. Infelizmente, o dia a dia é muito corrido e nem sempre a gente tem a oportunidade de ir compartilhando, mas pronto, também gosto, também me dá gosto poder fazer aquilo que eu estava falando, que é pelo menos passar a minha visão das coisas. É uma de 1 milhão de formas de ver tudo, mas pronto, mas ainda bem que o pessoal gostou e que espero ter agregado algum valor e pronto, e agradeço o convite também. Agregou sim, João. Agradeço muito a sua participação. Bom, alunos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu comentei lá no início para vocês acompanharem a gente até o final, que a gente teria surpresas. E olha só, esse ano nós conseguimos 2 parcerias maravilhosas aqui para a semana de cursos. A primeira delas, acho que vocês já sabem, já ouviram ao longo da semana, se participaram das outras palestras, que é com o Grupo GEM, que liberou uma mochila do estudante repleta de conteúdos para vocês. Então, basta acessarem o site, que esse QR Code aí da tela vai direcionar vocês, criar um login e senha, e vocês vão ter acesso a todos os conteúdos de todas as áreas do Grupo GEM. E lembrando que não é só para essa semana de cursos, não, é para o ano inteiro. E a outra parceria muito bacana que a gente conquistou é com a Saraiva. Então, todos os nossos alunos vão ter descontos na editora. É só usar esse cupom aí, o Vale 15 Croton, que está aparecendo na tela para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito. Continuem participando conosco. Vale lembrar que essa semana não acabou. A gente ainda tem palestras hoje, às 5, às 7, às 8 e às 9 horas. Tem palestra amanhã também, sexta-feira. Então, já deem uma olhada aí para ver os temas que vocês mais gostaram, ou participem de todas, gente. É um momento muito rico, mesmo que você acredite que não tenha muito a ver com o seu curso diretamente, eu acho que é uma oportunidade muito grande de conhecer outros profissionais e, quem sabe, ouvir coisas que vocês estavam precisando. A gente vai ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!